Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje falaremos sobre o anjo caído perdoado, segundo os estudos e canalizações feitas pelo Chico Xavier, se ele realmente existiu e como foi essa trajetória. Fique até o final para saber tudo sobre esse tema tão polêmico que permeia o mundo espiritual até os dias de hoje. Existe algo mais poderoso que a queda de um anjo? Sim, o amor de Deus. Em muitas tradições espirituais, aprendemos que Deus é justiça, mas antes de tudo, é misericórdia. Ele não cria ninguém para o sofrimento eterno. Todos os seres, sejam humanos ou espirituais, foram criados para a luz. Mesmo aqueles que se rebelaram, que caíram por orgulho, inveja ou ambição, continuam sendo seus filhos. E nenhum pai abandona um filho para sempre. A ideia de que o perdão de Deus é universal nos convida a um profundo exercício de fé e humildade. Porque seria impossível que até mesmo um anjo caído, aquele que virou as costas para o bem, pudesse um dia se arrepender. O amor de Deus não tem limites e a justiça divina não é vingança, é ensinamento, é correção com propósito, é educação da alma. O sofrimento de um espírito rebelde não é uma punição eterna, mas um processo de despertar. Deus permite a dor não para destruir, mas para ensinar. E quando esse espírito, cansado da escuridão, clama por ajuda com arrependimento sincero, Deus não vira o rosto. Ele estende a mão. Ele sempre estende a mão. Esse é o verdadeiro milagre. A certeza de que ninguém está perdido para sempre, nem mesmo aqueles que caíram do mais alto dos céus. O perdão está disponível. Basta querer voltar. E quando alguém pergunta, qual foi o único anjo caído que Deus perdoou? A resposta é simbólica, mas poderosa. Foi aquele que quis voltar. Porque o amor divino não espera a perfeição. Ele espera apenas o primeiro passo na direção da luz. Lúcifer, o mais brilhante entre os anjos, tornou-se o mais caído entre os espíritos. A história dele não é apenas sobre rebeldia, mas sobre orgulho, o tipo de orgulho que fecha os olhos para a luz e tapa os ouvidos para a voz de Deus. Ao se afastar da humildade, Lúcifer não caiu por um erro, mas por uma escolha. E, ainda assim, mesmo mergulhado nas sombras, ele não deixou de ser criação divina. Para muitas tradições espiritualistas, Lúcifer não representa apenas um ser real, mas um arquétipo do ego extremo, da vaidade que cega, da vontade que deseja ser maior que a própria fonte. Porém, essa história também revela algo profundamente esperançoso. Nenhum orgulho resiste eternamente à dor do vazio. Nenhuma alma suporta, por eras, o peso da solidão causada pelo próprio afastamento da luz. E é nesse ponto que a redenção começa, quando o orgulho dá lugar à humildade, quando a alma, cansada de se alimentar do próprio ego, finalmente se curva, não por medo, mas por entendimento, não por punição, mas por consciência. Há uma beleza silenciosa na ideia de que até Lúcifer, símbolo máximo da queda, pode um dia reencontrar seu caminho de volta, porque o amor de Deus não guarda rancor. Ele espera, ele educa, ele transforma. E o espírito que um dia quis ser mais do que o Criador, um dia vai desejar apenas voltar a ser um servo da luz. Essa transformação não é fácil, nem rápida. É feita de dores, reencarnações, provas e escolhas difíceis. Mas ela é possível. E se até o mais orgulhoso dos anjos pode reencontrar a humildade, nós também podemos. Porque o céu nunca está totalmente perdido para quem ainda é capaz de olhar para cima. Não foi com relâmpagos nem trovões que Deus perdoou o anjo caído. Foi com silêncio, com paciência e com amor. Ao contrário do que muitos imaginam, o perdão divino não é concedido por mérito, nem por pedidos ensaiados. Ele é dado quando a verdade, e só a verdade quando o espírito reconhece, no mais íntimo de si, que se afastou do amor e deseja retornar. O anjo caído não foi perdoado por privilégio. Foi perdoado porque escolheu voltar, não por medo do castigo, mas por saudade da luz. Isso muda tudo.
O perdão de Deus não é uma exceção, é uma lei universal. Todo aquele que retorna é acolhido. Como o filho pródigo da parábola, não importa o quanto se tenha perdido, se a alma decide voltar para casa, a casa será aberta. Por isso, dizer que Deus perdoou um único anjo caído não é sobre um nome ou uma figura específica, é sobre a atitude interior de reconciliação. É sobre o momento em que o espírito cansado da dor decide, por si só, buscar o bem. Quando isso acontece, o céu inteiro se move. Não há gritos, nem fogos. Só uma paz que começa a nascer no coração daquele que ousa voltar a amar. Esse é o verdadeiro milagre da criação. O retorno é sempre possível. Não há abismo tão profundo que a luz de Deus não possa alcançar. O único anjo caído que Deus perdoou foi aquele que decidiu parar de cair. E isso não vale só para anjos. Vale para nós também. Chico Xavier nunca falou de condenação eterna. Ele falava de recomeços. Em suas mensagens psicografadas, vindas do mundo espiritual por meio de André Luiz, Emmanuel e outros mentores, Chico nos revelou uma verdade profunda. Até os espíritos mais endurecidos, mais orgulhosos, mais caídos estão a caminho da regeneração. Nada está perdido. O mal é um estado temporário, nunca um destino final. Para ele, a justiça divina é sempre acompanhada da misericórdia. E até mesmo os espíritos que, por escolha, se afastaram de Deus, os chamados anjos caídos, estão inseridos num processo educativo que visa o aprendizado, a transformação e, um dia, a volta à luz. Não importa quanto tempo leve, quantas vidas sejam necessárias, quantas lágrimas precisem ser derramadas, Deus não desiste de nenhum de seus filhos. Muitos desses espíritos, segundo as revelações do plano espiritual, reencarnam em mundos de provas e expiações, como o nosso, enfrentando desafios, dores, lutas internas e externas. Não para sofrer como castigo, mas para aprender amando e servindo, até se libertarem do orgulho, do egoísmo e do desejo de domínio. E quando começam a se abrir ao bem, mesmo em gestos pequenos, o perdão já começou a acontecer. Chico dizia que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, não para punir, mas para ensinar. Assim, aquele que ontem foi rebelde, perseguidor, destruidor, amanhã pode ser curador, pacificador, servidor do amor. A reabilitação é lenta, mas é certa, porque Deus corrige para salvar e nunca para excluir. Essa visão de Chico não nos fala apenas sobre anjos e espíritos distantes. Ela fala sobre todos nós, pois cada ser humano, em algum momento, também cai, se desvia, se afasta. E todos, sem exceção, somos convidados a voltar e a crer que sempre é tempo de recomeçar. Se há uma verdade que atravessa os séculos e consola os corações mais aflitos, é esta: ninguém está perdido para sempre. Não importa o quanto alguém tenha se afastado da luz, não importa quantas quedas, erros ou escolhas ruins tenha feito, enquanto houver vida, haverá caminho. Enquanto houver vontade, haverá recomeço. E enquanto houver Deus, haverá amor. A figura do anjo caído não deve nos inspirar medo, mas compaixão, porque ela nos mostra que até aqueles que viveram na presença direta do Criador podem errar. E se até os espíritos mais elevados puderam cair, o mais importante não é o fato de terem caído, é o que fizeram depois disso. A dor, na pedagogia divina, não é um castigo cruel, é um chamado à reflexão. É o recurso que o amor usa quando a alma já não escuta mais os conselhos suaves da consciência. E mesmo o espírito mais rebelde, mais fechado, mais endurecido, quando começa a se abrir para o bem, dá o primeiro passo em direção ao perdão. Deus não quer destruir o mal, Ele quer transformá-lo. O mal é ignorância, e o bem é luz, entendimento, despertar. A misericórdia divina é tão perfeita que não há porta fechada para quem deseja entrar. Nenhuma alma está destinada à escuridão eterna. O tempo é um instrumento do amor, e Deus tem toda a eternidade para esperar que cada filho volte para casa. Essa é a lição maior. Não importa o passado, importa a decisão de mudar. E mesmo que leve séculos, um dia, todo anjo caído será um anjo redimido. Toda dor será compreendida.
todo erro será reparado, porque no coração de Deus nenhuma queda é definitiva e nenhum filho será deixado para trás. Se gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal e deixe seu like para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos por aqui. Nos vemos em breve. Gratidão.